Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu vim participar desse quarto encontro. Gostaria inicialmente de agradecer aos colegas da Pinacoteca e do SESC pelo convite, por esse momento tão ímpar, tão especial, onde a gente percebe uma troca boa de pessoas de diferentes estados brasileiros, né, para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo, o que a gente vem estudando na temática que está sendo discutida nesse evento. Eu costumo dizer que, na realidade, eu sou mesmo a contadora de histórias, né? Então, acho que um dos grandes papéis do bibliotecário, de quem trabalha com mediação da informação, é contar histórias, né? Então, a gente vai lidando com a nossa formação, com a nossa forma de ver o mundo, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas do cotidiano, e vai lidando com essas situações e vai encontrando nelas objeto de pesquisa, não na frieza em que muitas pessoas tratam o objeto de pesquisa, mas na proximidade que a gente passa a ter com determinadas questões, com determinadas polêmicas contemporâneas e que vão nos ajudando a contar essa história da nossa trajetória de pesquisa, da nossa trajetória de estudo. Como vocês podem ver, eu intitulei essa fala sobre a construção do patrimônio digital, dimensões da política cultural para a preservação e acesso. Por que eu vou tratar da questão da construção? Porque nós vivemos num momento em que patrimônio digital é um termo que tem sido muito usado, mas também é um termo ainda polêmico, como tudo que vem e que é recente na nossa história. A gente precisa discutir, precisa pensar, precisa refletir e precisa construir, muitas vezes, conceitos, dimensões, perspectivas, tendências, que vão nos ajudar a pensar esse objeto. Então, isso é um processo realmente de construção. A gente vai colocando um tijolinho por vez, né, vai fazendo argamassa e vai construindo aquilo que é importante para discutir, tanto ao nível científico, filosófico, sociológico, né, popular, de determinadas temáticas que nos são propostas. Bom, de onde vem a minha fala, né? Como é que eu me construo também, enquanto pesquisadora da área de patrimônio digital, de uma forma em que a história e a memória estão muito presentes, e como deveria estar, né? Como o nosso colega falou, eu tenho mestrado em História Social pela UFRJ, e, mesmo com o doutorado em Educação e uma formação de graduação em Biblioteconomia, eu sempre entendi e percebi que trabalhar dentro dessas áreas, a questão da memória, era o que me encantava, né? Era o que me seduzia, né? Pensar na questão do lembrar, do herdar, do preservar, do difundir, e quais são os esforços que estamos fazendo para que isso realmente aconteça, para que a gente possa chegar onde a gente deseja em relação a isso. Em 2006, né, quando eu fui fazer um pós-doutorado no Canadá, porque a minha pesquisa ela se desenvolve no âmbito da biblioteca pública, né? E a pesquisa que eu fui realizar lá, no Quebec, era justamente dentro da questão das bibliotecas públicas. Então, em 2006, quando eu iniciei essa pesquisa, que foi realizada dentro da Biblioteca e Arquivo Nacional do Quebec, né, e, dentro do meu processo de formação e de estudo, eu sempre vim trabalhando com a questão do livro, da leitura e das bibliotecas, especialmente na sua construção histórica. E, quando eu cheguei lá, eu me deparei inicialmente com uma exposição, já ia trabalhar dentro da perspectiva do universo digital, das obras raras, dos documentos raros. Quando eu cheguei lá, me deparei com uma exposição, a qual eu achei fantástica, que era a exposição dos cartões postais que construíram a história do Quebec.
Então, vocês lembram aqueles cartões postais que, no passado, a gente mandava, né? Chegava num canto, viajava, a primeira coisa que fazíamos era ir numa banquinha de revista, comprar um cartão postal, escrever, estive aqui, lembrei-me de você, e enviava. E, muitas vezes, o cartão postal chegava depois da gente, né? A gente voltava e o cartão não chegava, né? Hoje, não. Hoje, a gente vai em frente ao monumento, faz uma selfie, né? Manda na mesma hora, online, e a pessoa olha, lindo, maravilha, curti, e deleta, né? Mas os cartões postais, não, eles são guardados. Até hoje, se você recebe um cartão virtual, a sua tendência é responder e depois deletar, para não encher, né, a nossa caixa de e-mail, caixa de mensagem, o que valha. E os cartões postais, não. Eles vão construindo uma afetividade muito interessante na vida da gente, mesmo que eles sejam raros hoje, né? E aí, essa exposição me chamou muita atenção pela paixão histórica que me revelou de mostrar a construção de uma província como o Quebec, toda a partir dos cartões postais que eram enviados entre pessoas que estavam distantes, que chegavam, dos imigrantes, porque o Canadá tem uma história de imigração muito forte, muito interessante. E essa exposição ela me tocou muito, ao ver os cartões postais, era uma exposição virtual, né? E, com a exposição virtual, eu senti maravilhosa, muito bem planejada, magnífica. Eu senti muita vontade também de conhecer o acervo documental físico daqueles cartões postais, né? Essa pesquisa específica, né, esse item da minha pesquisa gerou um artigo, né, sobre os cartões postais do Quebec de antigamente, que está num dos números da revista Bíblia Online, não, Encontros Bíblia, né, de Santa Catarina. E, bem, então, esse primeiro momento, né, para contextualizar um pouco e para dizer de onde essa nossa pesquisa começou, se desenvolveu, né? Então, daí eu quis estudar um pouco mais sobre as outras possibilidades de acervos digitais que o Quebec, naquele momento, começava a desenvolver de uma forma bem adiantada, de uma forma bem avançada. E, obviamente, você não tem como estudar a memória patrimonial sem antes, ou no percurso, estudar o papel da Unesco, mundo afora, em relação às políticas de preservação digital, em relação às políticas desenvolvidas para auxiliar os países a pensar e a refletir sobre a importância da sua memória, a importância do seu patrimônio e a importância da salvaguarda, do quanto isso deve ser necessário para a história da humanidade. Então, a gente foi trabalhar com essa perspectiva de conhecer esses documentos a partir do programa Memória do Mundo, né, que foi criado pela Unesco em 1992, e dos seus desdobramentos, que foram muitos e são muitos até hoje, e têm feito muita diferença nos países. Em relação à Biblioteca do Canadá, né, do Quebec, na realidade, eu não tive, não tenho nenhum interesse de fazer um estudo comparativo entre Canadá e Brasil, até porque são duas situações completamente diferentes, né? E eu digo que nós somos diferentes, não somos nem melhores nem piores, somos diferentes, cada um com suas características culturais, sociais, políticas e, principalmente, econômicas, né? Mas com riquezas distintas, com peculiaridades distintas. Dentro dessa pesquisa feita lá, né, que vem até hoje, algumas coisas me chamaram muito a atenção do que é feito lá. Primeiramente, um orçamento anual bem alto para digitalização e para o trabalho de políticas que é desenvolvido lá nesse sentido, né? Que, através de um plano cultural de digitalização que é muito forte. Depois, também, pela questão da forma como eles vão trabalhar a educação patrimonial.
A educação patrimonial e a sustentabilidade. Esses dois pontos, para mim, são muito fortes no meu estudo, na minha pretensão de estudo, né, que são como é que são geradas políticas culturais que possam envolver e discutir a questão da educação patrimonial, por exemplo, nas escolas, nos centros culturais, porque nós precisamos preservar. Mas a preservação ela nasce também de uma cobrança, de uma consciência crítica da população, da comunidade, da importância de se preservar esses documentos. E isso, lá, o que eu observei, que é um trabalho que é feito especialmente nas escolas, um trabalho que é feito especialmente nas bibliotecas públicas e tem gerado os produtos, a partir de produtos muito significativos, como, por exemplo, agora em novembro vai haver uma feira do digital. Essa feira do digital é um evento, tipo uma Bienal, né, e é desenvolvido especialmente para crianças de 3 a 5 anos e para o público adolescente. Qual o objetivo? De que, nessa feira, eles possam ter acesso e conhecer todo o patrimônio digitalizado, né, e digital da biblioteca, que eles possam ter acesso a vídeos, a áudios, a mapas, a cartas, a cartões, a livros, e que essa aproximação do público infantil e do público jovem possa fortalecer ainda mais, a longo prazo, essa preocupação com a preservação, que não seja algo que não seja uma preocupação apenas do presente, mas que seja algo que seja desenvolvido a longo prazo e que os novos atores que vão assumindo essa proposta possam saber a importância que ela tem para a sociedade, né? Além disso, né, outras coisas interessantes que eu acho significativa ali é com relação o Fórum Permanente, né, que eles criaram também, que visa reunir todas as bibliotecas públicas do Quebec em torno de uma plataforma comum, né, que leve ao acesso e que as pessoas possam ter acesso nas diferentes regiões, nos diferentes espaços daquela província, ao acervo. Então, a biblioteca, que a principal é chamada de Grande Biblioteca, ela tem um projeto audacioso e que está bem avançado, que é digitalizar todo o conjunto patrimonial arquivístico e documental, livros, o que for possível, desde o século XVII, né, quando ali se instalaram os primeiros habitantes, né, e produzir tanto os documentos que foram produzidos desde o século XVII, como também foram produzidos no território do Quebec, como também todos os documentos que foram produzidos no exterior, mas que tratam sobre o Quebec, né? Então, é uma proposta bem audaciosa. Eles têm um acervo fabuloso de digitalização dessas obras raras, desses documentos, né? E uma coisa interessante também é que, em 2006, houve a junção das bibliotecas, da Biblioteca Nacional, com o Arquivo Nacional. Então, é Biblioteca e Arquivo Nacional, e os dois funcionam no mesmo prédio. Vale salientar que é um mega prédio, né, com uma estrutura maravilhosa, e que, nesse mesmo prédio, onde é guardado todo o acervo de obras raras, de livros raros, também funciona uma biblioteca pública. E eu lembrei de uma questão que foi colocada mais cedo, por ocasião da abertura do evento, que, com um acervo grande, desse tamanho, digitalizado, que as pessoas têm acesso de onde estiver, inclusive musical e de vídeo e de filmes, como fazer para que as pessoas possam continuar frequentando a biblioteca, né? E vale salientar que
a grande biblioteca ela tem cerca de 2.000 pessoas por dia, né? Então, e é uma biblioteca imensa, mas há serviços e ações presenciais que são fundamentais, né? E que funcionam muito bem, né? Então, são alguns detalhes que eu penso que são importantes destacar nessa questão, para a gente discutir um pouco o lado que é complexo, né? Que é o lado social das bibliotecas, especialmente das bibliotecas públicas e das bibliotecas nacionais, onde são concentrados acervos de obras raras, das mais variadas, e que também de muito acesso ao público, né? Assim, é exemplo das bibliotecas públicas, né? Bom, então, avançando disso, a gente começou a pensar o seguinte: esses acervos patrimoniais, né, passaram por um processo de seleção, de escolha, de definição, de transformação e de discussão do que seria ou não patrimônio, e depois eles são trabalhados pelas instituições. Mas que tipo de ação seria necessária para tornar isso não algo do presente, mas tornar algo que possa trazer significados para o futuro, né? E aí a gente parte de uma pergunta, né? Quais são as memórias que nos representam? Quais são essas memórias? Elas estão disponíveis em determinados documentos. Quais são esses documentos? Como que a gente vai definir o que seria patrimônio e que deveria ser preservado? Nós podemos pensar aí em questões como, por exemplo, o caso de que alguns documentos eles são patrimônio universal, e esses patrimônios considerados universais são preservados dentro do contexto, especialmente internacional, daquilo que apregou a Unesco, mas nós também temos documentos e patrimônios que cada vez mais têm passado por um processo de preocupação institucional. Patrimônio institucional, de empresas públicas, e, especialmente, de pequenas instituições que não detêm nem recurso, nem tecnologia e nem pessoal com as devidas competências para fazer aquele trabalho em relação aos seus acervos. Então, qual seria a preocupação de que as pessoas que estão engajadas nessa discussão, ou talvez até utilizando um termo, militando na questão da preservação e da salvaguarda, poderiam pensar em termos de envolvimento para construir o que nós vamos chamar aqui de políticas de preservação e salvaguarda de documentos, né? Então, como aqui a gente vai tratar um pouco sobre a questão de políticas públicas, que nós vamos nos referir à participação do Estado em suas diversas instâncias em torno do debate de ideias que visam a tomada de decisão de longo alcance, repercutindo na sociedade mediante institucionalização de medidas que se desdobrem em programas, projetos, planos, estratégias e ações que são discutidas por especialistas, por profissionais e pela sociedade de uma maneira geral. Porque o que a gente tem percebido é que as instituições, elas discutem muito a questão política, mas muito a questão política interna, né? O desenvolvimento de políticas internas para digitalização, para tratamento, mas, a nível macro, que seria a discussão de políticas públicas, ainda a gente vai percebendo que vai ficando muito em torno das grandes representações, né, das grandes organizações. E aí cabe-nos uma pergunta: o que nós podemos considerar como patrimônio nesse universo tecnológico, levando-se em consideração o conceito de patrimônio
na contemporaneidade, né, como um termo que vai se construindo a partir de diferentes dimensões, porque a gente vai vendo o conceito de patrimônio, ele é construído de uma forma muito interdisciplinar, né? Ele vai sendo construído a partir do pensamento do historiador, a partir do pensamento do profissional do arquivo, a partir do pensamento do profissional da ciência da informação, a partir do profissional que trabalha com tecnologia. Então, a gente vai vendo que o conceito de patrimônio ele é uma construção ainda inacabada, né, discutida dentro de uma situação contemporânea, e que nós podemos, a princípio, inferir algumas questões, como, por exemplo, que é um bem de caráter histórico, social, cultural, científico, e produzido, obviamente, em diferentes áreas do conhecimento, das expressões humanas, e que nós podemos dizer que eles já são aqueles que nascem no contexto digital ou que foram digitalizados. Bom, tem um autor francês que eu gosto muito, que é o André Micot, ele vai dizer que a patrimonialização é uma forma de perpetuação de uma entidade social no tempo, como legado de gerações precedentes, o que envolve, obviamente, a salvaguarda. Estamos vivendo tempos de preservação e de salvaguarda, mas também tempo de acesso. E isso, se a gente for pensar em relação à questão do acesso, né, tem uma citação que eu gosto muito, que eu coloquei aqui para vocês, que diz o seguinte: antes do final do século passado, a preservação significava reter, guardar. Atualmente, ela passa a se constituir como uma área associada ao acesso, formando um binômio em que preservar significa compartilhar, difundir. No universo digital, preservação e salvaguarda passam a ser sinônimos de acesso continuado pelo maior tempo possível. Assim, prover meios de acesso ao legado registrado nos documentos de valor permanente, identificados como pertencentes à sociedade, nos quais foram produzidos, é um fator determinante do momento atual, que extrapola o paradigma da restrição ao manuseio do original, quanto da preservação era o grande objetivo. Então, nós sabemos o quanto o acervo digital se torna importante, especialmente para os pesquisadores, por diferentes motivos, pela preservação do documento original, pela distância que o pesquisador pode estar daquele documento físico, e ele pode acessar esse documento para a realização de suas pesquisas, mas o contexto da preservação ela tem que ir muito mais além do que a utilização de um documento pelo pesquisador. Né? O patrimônio ele tem que ser visto também de uma forma de apropriação. Né? Apropriação de uma comunidade, assim como uma comunidade se apropria dos seus relatos orais, da sua memória, da sua história oral, se apropria da sua cultura, da sua gastronomia, que tão bem tem sido tratado como patrimônio imaterial da Unesco. É preciso também que a sociedade, que as instituições se apropriem do seu patrimônio digital e que o reconheça como parte da sua memória. Então, citando a Unesco, como eu falei há pouco, né, além da questão da preservação, um dos papéis principais que eu considero em relação à presença da Unesco nos países é que ela trouxe uma politização do debate acerca do patrimônio digital, e com documentos, né, com cartas, com encontros, e que tornou mais forte o debate institucionalizado dentro dos países. Também proporcionou uma reflexão sobre os problemas que afetam o patrimônio, né, nos países, suas diferentes origens. Também proporcionou facilitar a mediação do diálogo, cada vez que há encontros, há reuniões, e que, com os comitês que são formados em cada país, esse diálogo se fortalece, esse diálogo cresce, porque essas ações elas não ficam somente na questão do patrimônio universal, mas ela vai gerando redes
internas, redes nacionais que vão se preocupando também com a salvaguarda de acervos de comunidades, acervos locais, né, por exemplo, acervos de comunidades indígenas, acervos de comunidades ribeirinhas. E isso é tão interessante porque a gente vai vendo que as pessoas vão se apropriando da questão do museu, né, e hoje nós vemos, tal qual surgiram as bibliotecas comunitárias, também estão surgindo os espaços comunitários de guardas de acervo patrimonial, né? Pessoas que vão guardando suas memórias fotográficas da comunidade, os objetos, como uma máquina de costura, uma medalha, uma fotografia. Então, isso vai ajudando para que as pessoas comecem a se apropriar dessa questão, né, da importância que as suas memórias passam a ter, e especialmente da preservação, né? E também o fortalecimento das ações normativas, técnicas e tecnológicas para o compartilhamento do patrimônio, porque aí entra toda a questão do trabalho colaborativo que vem sendo desenvolvido dentro das organizações. Bom, e aí eu queria destacar aqui a questão dos usos sociais do termo patrimônio digital, né? Entendendo que a informação digital está sendo, né, como diz na declaração da Unesco de Vancouver, né, a informação digital está sendo perdida porque seu valor é subestimado, seja por causa da ausência de sistemas legais ou institucionais, seja porque falta conhecimento, habilidade ou fomento para o que tem a custódia do acervo, né? Então, a gente sabe que, e vocês aqui alguns devem passar por essa situação, que é lidar com acervo que são considerados fascinantes, fabulosos, mas que não têm orçamento, mas que não têm recurso para dar o tratamento adequado para aquele documento. E isso tem acontecido especialmente com as bibliotecas públicas municipais, né? A dificuldade de preservação, a dificuldade de permitir o acesso, a dificuldade de difusão é realmente muito grande, né? A dificuldade de profissionais que detêm competência para isso. Então, as bibliotecas públicas municipais, elas têm realmente tido muitas dificuldades. Então, se isso a gente pensar na questão do contexto social brasileiro, né? Apesar de termos grandes instituições, que, inclusive, nós teremos aqui falas sobre isso, que vêm fazendo um trabalho fascinante de preservação da memória brasileira. Bom, a gente sabe que os problemas de preservação e salvaguarda são, de certa forma, universal. Todos os países passam por algum tipo de problema de preservação. Alguns países têm recursos financeiros, têm orçamento para preservar, mas eles vivem constantemente com preocupações em relação aos desastres naturais e outras situações. Há países que têm patrimônio fantástico e vivem o tempo inteiro preocupado com as guerras, né, com o desaparecimento desse patrimônio, e há aqueles que um dos principais problemas, certamente, é a falta de recursos, de orçamento para esse trabalho. Bom, então, um pouco sobre o reconhecimento público do valor do patrimônio digital. Esse é um desafio grande com o qual nós convivemos, porque nos parece que nós ainda não conseguimos buscar o reconhecimento para as nossas bibliotecas públicas, né, para os nossos museus, que são espaços em que a educação do usuário e que a presença do usuário seja frequente. Nós sabemos da dificuldade que é manter esses espaços físicos, né? Então, nós temos que, paralelamente, lutar pelo reconhecimento desse espaço físico, que ainda não é o desejado, mas também pensar nessa preocupação do reconhecimento público, da construção de uma consciência coletiva em torno do patrimônio, né, em torno dessa relação das pessoas com memória social e com herança cultural. E apenas para concluir algumas reflexões aqui finais,
Eu diria que a ideia de patrimônio digital está inteiramente associada a um processo de construção social, cultural, histórica, científica e tecnológica, que envolve memórias, saberes e conhecimentos, símbolos do legado da coletividade em épocas e espaços distintos. Patrimonializar esses bens e salvaguardá-los constitui ação complexa, objeto de políticas públicas e de certificação que dão um bem patrimonial a singularidade de representar uma determinada cultura. Nesse discurso, torna-se essencial destacar que, em tempos de globalização, o diálogo local, regional, nacional e mesmo internacional em redes sobre o patrimônio se legitima na forma de políticas que envolvem agentes das mais diferentes representatividades sociais, culturais, institucionais e políticas, devendo estimular sistemas de informação que tornam visíveis mundialmente aquilo que era privilégio de um pequeno grupo e que, por outro lado, corre o risco de desaparecer. Portanto, um dos principais desafios que nós percebemos em relação a isso é que a questão do patrimônio ele tem a ver com política cultural, política pública, com apoio à pluralidade das manifestações históricas, com criar formas de incentivo e de divulgação, destinação de recursos apropriados para a cultura, especificamente para as questões tecnológicas, de difusão do acervo, e entendendo que a área do patrimônio é uma área que envolve não somente a cultura, mas envolve outras ambiências, como a questão social, a questão política, a questão econômica e a questão da diversidade das histórias e do conhecimento humano. Né? E, como eu disse para vocês no início da minha fala, o que eu gosto mesmo é de contar história, e não tenho tempo de contar uma história, mas posso dizer um poeminha, né? Poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Muito obrigada.